E aí, pessoal, tudo bem com vocês, turminha? Espero que sim, né? Hoje nós vamos dar início à nossa correção, né, do nosso PET volume 3 da semana 3 de Educação Física, do terceiro ano dos anos iniciais do ensino fundamental. Então vamos lá, galerinha. É o seguinte, essa semana foi bastante prática, né? Vocês viram que a gente trabalhou com o tema sobre o jogo da velha. Então vamos lá, eu fiz algumas marcações aqui para vocês. Vamos direto aqui nas atividades para vocês terem esse conhecimento. Vocês lembram que eu sempre falo com vocês para marcar o que for de mais importante nas atividades, tá certo? Nos textos que você faz a leitura em casa de acordo com a proposta do nosso PET. Vamos lá, pessoal. Depois de aprender sobre dois esportes não tão comuns no seu dia a dia, beisebol e basquetebol 3x3, agora é hora de uma aula de brincadeiras e jogos. Venha conosco explorar esse mundo. Que legal, né? Então vamos lá, turminha. No século XIX, na Alemanha, alguns estudiosos começaram a observar os costumes antigos do povo. Dentre esses costumes, observaram os jogos e as brincadeiras. Nessa época, a palavra folclore se escrevia folklore, que é igual a folk, significa povo, e lore significa saber. Então, turminha, nessa época, o pessoal tinha essa escrita, tá certo? É o saber do povo. Folclore significa saber de um povo, tá certo? Então vamos lá. Algumas brincadeiras e jogos fazem parte da vida das pessoas. Há muitos anos, elas passaram a ser consideradas brincadeiras folclóricas. Você sabe dizer o que é folclore? Escreva em seu caderno o que você acredita ser folclore. E aí, pessoal, de acordo com o que a gente já falou, que a gente leu no texto aqui acima, o que é que você acha que é folclore? Né? Saber de um povo, não é mesmo? Então você vai escrever com suas palavrinhas aí no seu caderno, tá certo? E as brincadeiras e os jogos passaram então de geração para geração. Então, jogos e brincadeiras, o que significa? É o saber de um povo, é a cultura que aquele povo passou de geração para geração. Nossos pais passaram para nós, né? Os nossos avós passaram para os nossos pais e assim por diante, tá certo? Eu já fiz alguma explicação também no nosso vídeo anterior, né, de introdução e explicação desse PET, dessa semana. A gente já comentou um pouquinho também sobre folclore. Então vamos continuar aqui. Exemplo, né? Exemplo de brincadeira que você já vivenciou sobre o folclore. Eu coloquei aqui para vocês um exemplo que eu já vivenciei, tenho certeza que vocês já vivenciaram, os pais de vocês já vivenciaram, né? Que é o pega-pega, bolinha de gude, esconde-esconde, né? São brincadeiras que foram passadas de gerações em gerações, tá certo? Que fazem parte do nosso folclore, tá certo, turma? Além de das comidas, né, artesanatos, cantigas, brincadeiras, alguns jogos fazem parte desse saber popular, tá certo? Então, é o saber popular, o saber de um povo, né, o folclore. Hoje vamos praticar o jogo da velha. E aí, pessoal? Vocês já brincaram do jogo da velha? Tenho certeza que sim, é um jogo bem prático de se fazer. Em qualquer ambiente a gente pode fazer. No caderno a gente pode desenhar todo o circuito do jogo da velha, né? A gente pode fazer essa brincadeira no chão da nossa casa, não é mesmo? Fazer no quintal, fazer o desenho lá bem tranquilo para você jogar o jogo da velha, que é bem prático e não precisa de pouquíssimos materiais. Então vamos conhecer um pouquinho mais. Vou fazer a leitura aqui para vocês das partes mais importantes para você saber aí ter esse conhecimento. Lembrando que eu já fiz a marcação aqui, estão vendo? Marquei de amarelo, de roxo, de verde, para você saber o que está de mais importante no texto, para facilitar a atividade de vocês, tá certo, turma? Então vamos lá. O jogo da velha ou jogo do galo ou três em linha é um jogo ou passatempo popular. É um jogo de regras extremamente simples, que não traz grandes dificuldades para seus jogadores e é facilmente aprendido. A origem é desconhecida. Tá vendo? Olha que legal, a origem é desconhecida. Não sabemos de que onde ele veio, né? Tem indicações que pode ter começado no Antigo Egito. Olha que legal, pessoal, no Antigo Egito, né? Onde foram encontrados tabuleiros esculpidos na rocha que teriam mais de 3.500 anos. Algumas lendas urbanas contam que o jogo teria nascido em Portugal. Olha que legal, né? Lendas urbanas, o que significa isso? Já marquei para vocês. Quando as pessoas falam, nas cidades as pessoas falam, tal coisa aconteceu de fulano de tal jogo veio de tal origem, mas ao certo não se sabe realmente de onde que veio. Isso que significa lendas urbanas. As pessoas falam algumas coisas que não tem certeza de onde que veio aquela determinada atividade, tá certo? Isso que são lendas, né? São fatos, são contos. Tá certo? A origem é desconhecida, né? Já li essa parte. No entanto, só foi popularizado no ano de 1500 pelo descobridor Pedro Álvares Cabral, que adorava jogar esse jogo durante as suas viagens. Álvares Cabral teria decidido que esse jogo seria o primeiro a ser ensinado ao povo indígena no Brasil.
Olha que legal, gente. Quem foi Pedro Álvares Cabral, né? A pessoa que chegou aqui no Brasil primeiro, não é mesmo? Que na verdade conta a história que ele descobriu o Brasil. Mas quem vocês acham que descobriu o Brasil? Quando o Pedro Álvares Cabral chegou aqui, quem estava aqui no Brasil? A gente está fazendo interdisciplinaridade com história. Olha que bacana, pessoal. Os índios. Os índios já estavam no Brasil, não é mesmo? Então, quem descobriu o Brasil? Os índios ou Pedro Álvares Cabral? A história conta Pedro Álvares Cabral, mas o Brasil, quando ele chegou, os índios já estavam aqui. Mas vamos manter, né? A gente tem que entender a história e tem que entender também que os índios já estavam no Brasil quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, tá certo? Agora a gente tem aqui, ó, vamos conhecer as regras do jogo da velha. Em seguida vamos jogar, né? Aqui, pessoal, ó que legal aqui, ó, o tabuleiro. Deixa eu ampliar a imagem aqui para vocês. O tabuleiro é feito em 3 linhas por 3 colunas. Bem simples, bem fácil de desenhar. Tá vendo a figura 1 aqui, ó, bem tranquilo? Isso vocês podem fazer em qualquer ambiente esse desenho, tá bom? Na folha de caderno, no caderno velho que vocês têm em casa, para vocês fazerem essa prática, vai ser bem divertido. Jogado por 2 jogadores, né? Um escolhe ou o círculo ou o X. Aqui vocês podem escolher também fazer bolinha, o quadrinho, qualquer forma que vocês acharem para diferenciar qual que é a marcação de vocês. Ou X ou bolinha, ou um quadrinho ou um triângulo, tá certo? O objetivo do jogo é conseguir 3 círculos, igual tá na figura 1 aqui, tá vendo? 3 bolinhas, então consegue fazer o primeiro ponto quem faz primeiros os 3 círculos. Marca em X, tá vendo? Marca a coluna primeiro, ou em diagonal, ou em vertical, tá certo? Horizontal, vertical, diagonal, tá vendo? Ao mesmo tempo. Quando é impossível impedir o adversário de ganhar a próxima jogada. Esse que é o objetivo. Quem consegue fazer essa marcação primeiro, em diagonal ou em vertical, tá bem? Ou em horizontal, faz a marcação e ganha a primeira jogada, tá bom? A primeira rodada que a gente fala. Quando os dois jogadores jogam bem, ocorre um empate. Tá vendo, turma? Quando os dois jogadores jogam, ocorre um empate, tá certo? Se ocorrer um empate, é questão que nenhum dos jogadores vai conseguir marcar, nem completar as 3 sequências, nem na diagonal, nem na vertical e nem na horizontal, tá certo? Aqui eu trouxe para vocês o seguinte, eu já fiz uma marcação aqui nessa primeira figura aqui, estão vendo? Que eu fiz a marcação com a bolinha e com o quadrado. Aqui, ó. Olha, observem nessa figura 1 aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? 3 bolinhas em sequência na vertical, estão vendo? Que ganhou o jogo, essa primeira figura 1, tá certo? Na figura 2 ocorreu o empate, tá vendo? Ninguém conseguiu fazer a marcação das 3 sequências das figuras. Nem na horizontal, nem na vertical e nem na diagonal. Tá vendo, turma? Aqui eu coloquei aqui para vocês, aqui as jogadas. O placar para você fazer em casa aí, ó. Ampliando novamente a imagem. Acompanhe comigo aqui, ó. Placar. Jogada 1. O quadrinho e a bolinha. Na jogada 1, 0 pontos para o quadrinho e 1 ponto para a bolinha. Na figura 1, estão vendo aqui, ó. A figura 1 tem o primeiro ponto, que é a bolinha. Fez o primeiro ponto quem conseguiu a bolinha. Marcação das 3 sequências aí em vertical, tá vendo? Na figura 2, jogada 2, tá vendo o placar aqui? É empate, ó. Ninguém conseguiu marcar os pontos, tá vendo? Toda a sequência aqui de jogadas teve empate, porque ninguém conseguiu fazer a sequência, né? Como já expliquei para vocês, nem na diagonal, nem na vertical e nem na horizontal. Tá vendo, galerinha? Muito simples, muito fácil de se jogar. Façam aí na casa de vocês, viu? Sempre com a ajuda de um adulto, ou irmão mais velho, ou pai, ou mamãe, ou responsável de vocês em casa, tá bom, pessoal? Aqui tem uma dica para você construir o jogo aí na sua casa, tá certo, pessoal? Você pode fazer, ele tem os materiais, uma sugestão de atividades, estão vendo? Você vai usar ou o material, a primeira sequência para você fazer, barbante ou outra coisa que possa criar linhas, na dica 1 aí do material. 2. 3 tampinhas de uma cor e mais 3 de outra cor diferente. Caso não tenha as tampinhas, use outro objeto, desde que tenham 3, tá certo? Pode ser 3 pedrinhas, né? 3 pedrinhas maiores, 3 pedrinhas menores, né? Ou 3 tampinhas, sempre diferente cor. Aí você faz a marcação com as linhas aí, ó. Pode construir de acordo com o que a gente tem aqui, o modelo do tabuleiro, da figura 1, tá vendo? Você pode fazer essa mesma marcação em casa, ou com o giz, tá bom? Você pode fazer também, se não tiver o giz, pode fazer com um pedacinho de telha velho que você tem no quintal da sua casa, que dê para riscar num local onde não atrapalhe a mamãe nem o papai, tá bom? Para não atrapalhar e não estragar nenhum objeto de casa, certo, turma?
Tem as regrinhas aqui que você vai ler aí para você praticar o jogo aí na casa de vocês. E bem simples. Eu acredito que vocês vão conseguir executar todo esse joguinho aí na casa de vocês, tá bom, turma do terceiro ano? Um abraço, tá bom? Inscreva no nosso canal, dê aquela curtida, deixe o seu comentário no vídeo para a gente poder continuar esse trabalho aí com vocês, tá certo, turma? Professor Fred Fernandes com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.